Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o professor Zé, sou professor de Direito e aqui estou para introduzir o tão amado, tão querido, tão odiado Direito Penal, beleza? Eu gostaria de iniciar essa aula trazendo a topologia do Direito Penal, o conceito, a finalidade e a função, tá? Eu já adianto para vocês que isso aqui não é de suma importância para as provas de concurso. Muito dificilmente você vai chegar no concurso público e vai estar lá, conceito, qual é o conceito de direito penal, qual a finalidade do direito penal, quais são as teorias da finalidade do direito penal, qual a função do direito penal. Isso aí pode até acontecer nas provas de níveis mais altos até. Porém, é de suma importância você saber isso aqui para que você possa avançar sem encontrar dificuldade no direito. Você precisa entender, de fato, o que o direito penal representa, para que ele serve. E aí, os princípios, eles vão ser muito melhor elaborados na sua cabeça. Lá na frente, as coisas vão se amarrar e fazer um sentido lógico para você. Então, a topologia do direito penal, ela nos mostra que existe uma sequência lógica no direito penal a ser estudada, tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar o direito penal, eu cometi o erro, tá? De iniciar os três simultaneamente. O direito penal geral, o penal especial e as leis especiais. Porém, eu confesso para vocês que isso foi um erro. Por quê? No penal especial e nas leis especiais, você é nada mais, nada menos do que a aplicação lógica do direito penal. Mas como eu não tinha uma base sólida no direito penal, como eu não tinha amarrado os conceitos do penal geral na minha cabeça, eu encontrei diversas lacunas e muitas dificuldades no caminho desses dois direitos, beleza? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? É proibido estudar os três direitos ao mesmo tempo? Não. Mas se você está iniciando o estudo do direito penal agora, eu recomendo para vocês que vocês foquem no penal geral, fechem esse direito, entenda os conceitos, os princípios do direito penal, a aplicação da norma, para depois você vir estudar os crimes. Então, no mais, o penal geral, ele é a parte do direito penal que nos traz os conceitos, os princípios, a aplicação da lei penal no tempo, no espaço, e faz você ter a noção completa do direito penal. E aí, com esse subsídio, com essa base, você consegue chegar no penal especial e estudar os crimes em espécies, beleza? Ou seja, do penal geral vai do artigo 1º ao artigo 120. Essa divisão é bem clara no Código Penal, porque a partir do artigo 121 até o seu final, você tem o penal especial, os crimes em espécies, né? Inclusive, o artigo 121, talvez o crime mais importante do Código Penal, que é o crime de homicídio. Tá? Mas como que você chega no crime de homicídio? Tá? Você vai lá, caput, matar alguém, pena, reclusão de 8 a 12 anos. Como você chega nesse estudo sem entender o que é um crime de fato, sem entender a diferença entre reclusão e detenção, sem entender os conceitos básicos, os princípios que constituem esse crime? Então, é muito importante o estudo do penal geral. Da mesma forma acontece nas leis especiais, tá? Que são leis que não constam no Código Penal. Elas são a parte do Código Penal e tratam sobre outros bens jurídicos, sobre outros crimes que são muito relevantes. Um exemplo é a Lei de Drogas, tá? A Lei 11.343 de 2006. Quando você vai estudar ela, você vê, por exemplo, que lá não tem um conceito definido de droga, beleza? Quais são as drogas? O que são considerados elementos químicos ilícitos? E aí você vai ver que é uma norma penal em branco, que ela precisa ser preenchida por outro dispositivo normativo. Zé, o que é isso? Calma, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando chegar lá na teoria da norma. Mas, sem saber o que é uma norma penal em branco, você já vai encontrar a sua primeira lacuna na lei de drogas, que ela só é preenchida com o penal geral. O Estatuto de Desarmamento também é outra lei que regula, né, o porte ilegal de arma, traz outros conceitos, tá? E assim, a diferença, para ficar bem claro, de uma lei especial, né, do penal especial, além de ser uma lei que não consta no Código Penal, é que são crimes, né, são bens jurídicos que necessitam de um tratamento, né, um rito procedimental diferente. O que é um rito procedimental? Seria o julgamento, o processo daquele crime. Então, o Estatuto de Desarmamento, ele traz conceitos distintos, conceitos novos do que o penal geral traz para os crimes do penal especial. Você está entendendo? Então, é uma coisa que com o tempo você vai se ambientando. Quando a gente chegar na fase de estudar as leis especiais, a gente vai vendo as diferenças, né? Inclusive, ao terminar o penal geral, pode sim ser iniciado os dois simultaneamente, não há qualquer tipo de problema. Mas o importante, eu estou frisando isso com vocês, é vocês construírem uma base muito boa no penal geral, que vai começar a partir de agora, com um conceito de direito penal, beleza? O direito penal, então, ele pode ser conceituado como um ramo do ordenamento jurídico. José, o que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico é nada mais nada menos que um conjunto de leis e normas que regem o nosso direito. Então, o direito penal, ele é um elemento desse ordenamento jurídico.
E ele vem com dois objetivos. O primeiro é o objetivo de criar crimes, e combinar penas. Esse aqui é o principal objetivo do direito penal. José, como que isso pode ser consubstanciado? Criar crimes e combinar penas através do princípio da legalidade. Está vendo a importância? O primeiro princípio constante no artigo 1º do Código Penal, o mais importante, o norteador, ele tem o seu conceito diretamente ligado com o próprio conceito do direito penal. Tá? E você viu que eu puxei outra setinha aqui para baixo. Então, isso demonstra que não é o único objetivo do direito penal. Qual seria, então, o outro objetivo do direito penal? É a limitação do poder punitivo. Limitar o poder estatal. Por que estatal, José? Porque o poder punitivo, ele é de posse do Estado, beleza? Somente o Estado pode punir as pessoas, tá? O Estado possui uma linguagem, né, jurídica, e os punientes, que é o direito de punir. Então, quando você traz essa questão de criar crimes e combinar penas, você dá um grande poderio nas mãos do Estado, tá? E também traz o direito dos cidadãos. Porém, quando você estuda a história do direito, você vê que lá atrás, esse poderio que foi dado na mão do Estado, ele foi utilizado com abuso durante muito tempo, tá? Existiam épocas que a pena de morte era a pena comum a qualquer crime. Você roubava, você matava, você traía, era pena de morte. Ou então, existiam penas cruéis, penas de guilhotina, de trabalho forçado, por exemplo. E o direito penal, ele traz essa limitação no seu conceito para que haja uma certa segurança jurídica, beleza? Ou seja, o direito dos cidadãos é garantido através de uma limitação do poder estatal, também para que não ocorra nenhum tipo de abuso. Esse é o nosso direito penal. E qual a finalidade? Para que existe o direito penal? Tá? O direito penal, ele tem dois viés, por isso que eu coloquei aqui dual, não é uma finalidade só. O direito penal, ele pode atuar no viés preventivo, que inclusive hoje ele é o mais vislumbrado, né, pelos legisladores e pelos julgadores, preventivo, e o viés retributivo. Os nomes, né, eles são bem intuitivos, né? Quando você lê, você já saca a ideia, mas nada custa explicar, tá? Qual seria o viés preventivo do direito penal? Né? Teríamos dois viés preventivos do direito penal, tá? O primeiro seria o viés individual, beleza? E o outro seria o viés social, tá? Então, vou colocar com vocês, viés social e o viés individual. O viés social, ele nos traz uma ideia de exemplo, beleza? Ou seja, vamos supor, né, num caso concreto, que o indivíduo cometeu um homicídio, tá? E aí veio o Estado com o seu direito de criar crimes e combinar penas, ele já tinha tipificado o homicídio e já tinha disposto uma pena para esse crime. Então, ele usou o seu poder punitivo estatal para poder punir aquele indivíduo. E a sociedade olhou para aquele crime e falou assim, caraca, o Estado está presente, eu não posso delinquir, senão o Estado vai trazer uma punição para mim por ter cometido esse crime. Então, você obedece o critério, o viés preventivo social. Já o individual, ele tem a ver com a ideia de reincidência, beleza? Reincidência. O que seria, José, a reincidência? É evitar com que o indivíduo que puniu venha a cometer esse crime novamente. Ou seja, vamos supor, naquele mesmo caso, do indivíduo que matou, ele vai cumprir a pena dele, vai ser liberado, ele viu que o Estado funcionou, ele viu que ele pagou aquilo que ele cometeu. Então, quando ele sair da cadeia, a última coisa que ele vai querer, em teoria, é cometer esse crime de novo. E a gente sabe que, na prática, isso acaba não acontecendo muito, mas lembrando que a gente está aqui no conceito de direito penal, falando friamente sobre o direito penal, beleza? Então, o outro viés do direito penal é o viés retributivo. É o viés que sempre esteve presente. E, na época, muito à frente ainda do que o viés preventivo. Ou seja, o Estado queria nada mais nada menos que retribuir o mal que aquele indivíduo
causou para a sociedade, beleza? Então, o maior exemplo desse viés retributivo seria a lei de Talhão, olho por olho, dente por dente, tá? E aqui, caso venha uma prova mais aprofundada e pergunte o nome das teorias, tá? O viés preventivo, ele traz a teoria relativa, tá? Preventivo, relativo. E o viés retributivo, ele traz uma ideia absolutista, beleza? Então, a gente pode chamar também de teoria absoluta, beleza? Só por uma questão de, caso venha uma prova com um nível mais avançado, tá? Pode ser que pergunte isso para vocês, e é basicamente isso, tá? E a função do direito penal é nada mais, nada menos do que a proteção, beleza? Proteção dos bens jurídicos. Bens jurídicos eu vou escrever aqui, ó, BJ, tá? Bens jurídicos mais relevantes, beleza? José, como assim? Então você está querendo me dizer que o direito penal não protege todos os bens jurídicos? Exatamente, tá? E como que isso vai ser consubstanciado? Através do princípio da intervenção mínima. Você vai ver que o direito penal ele não vai intervir em todos os direitos, beleza? Ele somente vai intervir nos bens jurídicos de maior relevância para o direito, tá? Então é essa a importância de entender. Aqui você tem consubstanciado o princípio da legalidade, da anterioridade também, nós vamos ver isso, da reserva legal também, tá? Aqui, do viés preventivo, retributivo, você pode tirar alguns princípios como a adequação social, você pode tirar princípios como o princípio da ofensividade, beleza? E aqui, a função do direito penal, você pode consubstanciar, por exemplo, como eu havia dito, o princípio da intervenção mínima, que se desdobra em outros princípios, tá? Então, dito isso, feita essa introdução, para que fique bem claro, para que você entenda o que você está fazendo, o que você está estudando, a gente pode começar a introduzir os princípios do direito penal, tá? E o primeiro deles não poderia ser diferente, tá? Quem faz diferente, está inventando moda, tá? O primeiro princípio e mais importante do direito penal, o norteador, o cara do direito penal, é o princípio da legalidade. E lá no artigo 1º, do Código Penal, você vai ter instituído o princípio da legalidade, beleza? Aonde mesmo? No artigo 1º do Código Penal, beleza? Então, quando você se deparar com o Código Penal, você introduzir ali no artigo 1º, você vai ver que vai estar escrito da seguinte forma: não há crime. Isso mesmo, vai estar lá, não há crime. Que isso, José? Não há crime? Não há crime. E não há pena. José, como assim não há crime, não há pena? Calma que você vai entender. Artigo 1º, princípio da legalidade, lá no Código Penal, vai estar escrito assim: não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia combinação legal. José, não entendi nada, amigo. Você pode me explicar? Com certeza, estou aqui para isso. Vamos juntos? Bora para a guerra? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. O que significa? Vou trazer um exemplo concreto para você. Vamos imaginar aqui, vamos lá para o capítulo dos crimes contra a fé pública. Existe o artigo 289, que é o crime de moeda falsa, beleza? Moeda falsa. Uma hora a gente chega lá, a gente vai estudar isso aqui tudo direitinho. Estou fazendo isso aqui só para exemplificar, beleza? Então, vamos supor que não existisse essa figura criminosa no Código Penal, beleza? Então, você falsificar uma moeda não é crime, beleza? Não é crime. Então, eu cheguei no mercado lá, eu tava com uma nota de R$100 falsa, passei uma picanhazinha, um carvãozinho, tá? Botei aquela cervejinha para fazer o churrasco, deu R$100, cheguei no caixa e apresentei a moeda falsa. A caixa pega a nota, olha e fala assim: cara, a moeda é falsa.
hoje em dia, com a penalização dessa conduta, o que ela faria? Acionaria a polícia militar, e a polícia militar iria conduzir o indivíduo à delegacia por crime de moeda falsa. É um crime que não tem o princípio da significância, já vamos ver. É um crime que ele é fortemente reprimido pelo Estado. Então, você iria responder pelo crime de moeda falsa. Mas agora, no nosso cenário hipotético, para você entender o que significa isso, se não houvesse a tipificação dessa conduta, a Caixa iria pegar aqueles R$100 e ia falar assim: senhor, essa nota é falsa. E você ia falar: não é. Ela ia falar: não é, não é. E aí ela ia pegar, uma hora ia se estressar, ia devolver o dinheiro para você ia se retirar do estabelecimento, e você ia usar aquela nota em outro local que aceitasse. Você iria numa farmácia, vamos supor que farmacêutico aceite. Ah, não aceitou. Você ia na noite comprar uma cervejinha, um combo na balada, ia pagar aqueles R$100 e alguém seria lesado. E aquilo ali passaria de frente para frente e nada aconteceria com você. Porque não existe uma tipificação dessa conduta e muito menos uma pena. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Não há crime sem lei anterior que o defina. Para você ter a tipificação de uma conduta, precisa haver uma lei, beleza? Uma lei, e ela deve ser anterior à conduta. Beleza? Não posso, tá lá, ainda não é tipificado o crime de moeda falsa. Eu vou lá, entrego R$100 para a mulher, uma nota falsa. Eu não posso pegar um legislador e falar assim: caraca, o Zé tá entregando a moeda lá, vamos fazer uma lei logo para ele ser penalizado por essa conduta que ele já cometeu. Não tem como. Cometi a conduta, veio a lei, só a partir da lei para frente que eu vou poder ser penalizado por essa conduta. Isto é, se eu fizer novamente esse ato de entregar uma moeda falsa para a caixa de supermercado, aí sim eu poderia ser penalizado a partir da criação da lei. Meu ato foi antes da lei, não posso ser penalizado. Muito menos ter uma pena combinada, porque a pena ela precisa ser prévia, beleza? E precisa de uma combinação legal também. Ou seja, tanto o crime quanto a pena, elas precisam ser anterior ou prévias, e precisa ser dada por uma lei. Olha que coincidência. São sinônimos ditos de formas diferentes, né? Aqui no artigo 1º do Código Penal. Então, não há crime sem anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. José, tem mais alguma coisa que a gente pode extrair dessa letra de lei? Sim. Você vê que eu coloquei aqui, ó, igualzinho, né, essas disposições, lei e legal. Então, eu vou trazer aqui para baixo, porque eles representam juntos um outro princípio, né, que é o princípio da reserva legal. José, o que é o princípio da reserva legal? O princípio da reserva legal, ele nos diz que a criação de condutas criminosas e a combinação de penas, ela está estritamente reservada à lei. José, qual lei é essa? A gente vai ver isso com mais calma quando eu falar da teoria da norma. Mas, no geral, é na lei em sentido estrito. Vou colocar aqui, ó, lei em sentido estrito. José, o que é lei em sentido estrito? É a lei que ela passa por todo o processo legislativo. Você conhece o processo legislativo para a criação de um tipo penal? A gente precisa de aprovação na Câmara dos Deputados, depois vai para a aprovação no Senado e depois vai para as mãos do presidente da República, para que ele dê a sanção ou o veto, beleza? Ah, José, e se ele vetar aquela norma penal, ela fica definitivamente vetada? Não, ela volta para a Câmara dos Deputados e depois, em votação dupla, né, e volta para a Câmara do Senado para ter aprovação ali também em 2 votações, beleza? E quais são as espécies de lei em sentido estrito? Você tem a lei ordinária e a lei complementar, beleza? Complementar. De novo, a gente vai ver isso com mais calma quando eu falar da teoria da norma. Vai ficar muito mais claro, vai ficar muito mais fácil de enxergar, eu vou poder ter um tempo melhor para poder explicar. Aqui eu estou falando sobre o princípio da legalidade, do artigo 1º do Código Penal. E eu disse para vocês que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. E que a gente pode extrair que a lei aqui faz uma alusão ao princípio da reserva legal. Porque as questões penais, elas estão estritamente reservadas à lei. Qual lei? Lei em sentido estrito, que pode ser tanto a lei ordinária quanto a lei complementar. E a gente vai ver isso mais à frente com mais calma, mas aí é para você ter essa noção do direito. E outro dispositivo que também coincidiu foi esse anterior.
esse anterior e essa prévia. Zé, o que significa isso? Puxo mais uma setinha para você aqui e trago o princípio da princípio da anterioridade, beleza? Princípio da anterioridade. Nos diz basicamente o que eu já expliquei para vocês, tá? O direito penal, ele não é algo que vai vir para você do nada e trazer uma sanção para algo que você já cometeu. Não, a lei, ela só pode penalizar condutas dela para frente. O que ficou no passado e acabou. A gente tem que esquecer, a gente tem que virar a folha e esquecer o que ficou no passado. Daqui para frente, a lei pode punir. Ou seja, o princípio da anterioridade diz que a lei precisa ser anterior ao fato para que haja uma punição, beleza? Esse, então, é o nosso querido princípio da legalidade, beleza? Então, do princípio da legalidade, a gente pode extrair aqui, né, mais algumas consequências, tá? Eu acho que esse espaço aqui é o suficiente para poder colocar, tá? Consequências diretas, né, do princípio da legalidade. E é mais uma coisa que eu deixo bem claro. Ao avançar, a gente vai ver tudo com mais calma, com mais detalhes, mas eu não posso deixar de apresentar isso aqui para vocês, beleza? A primeira consequência, né, estaria ali nas medidas provisórias, beleza? O que é medida provisória? Cara, eu acabei de falar para você que as leis penais, principalmente as incriminadoras, elas vêm de leis em sentido estrito, que pode ser a lei ordinária e a lei complementar. A medida provisória, ela é uma lei, né? O nome dela por si só diz provisória, porque ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Ela é uma lei disposta pelo chefe do Poder Executivo. Se for no âmbito da União, né, no âmbito federal, é o presidente da República, e no âmbito estadual, o governador. Como que uma medida provisória, que vem só através de um único ente, ela pode ser capaz de criar crimes e combinar penas. Ou seja, isso significa dizer que a medida provisória ela não pode tratar sobre o direito penal. Essa é a regra. Você vai ver, quando eu falar sobre a teoria da norma, que existe uma única exceção, que é quando for in bonam partem, é mais um juridiquês, né? Uma norma em latim que agrega o nosso direito penal. E ela é muito usada, cara. As provas de concurso amam esses termos em latim, a esse juridiquês extremo, tá? Outra consequência do princípio da legalidade é a proibição da analogia. Quando nós formos estudar a teoria da norma mais à frente, nós vamos ver que a analogia é a integração de lei, beleza? É quando existe uma lacuna em alguma lei e ela precisa ser integrada com outro dispositivo de outro ramo do direito. Você estaria criando outra norma, nesse caso. Só que para criar norma, lei em sentido estrito, princípio da legalidade. Aqui vai ser vedado. E, mais uma vez, contém uma única exceção, que é igual à da medida provisória. Quando, Julia? Qual que é essa exceção? Vou falar de novo para você. Quando for a favor do réu, in bonam partem. Para prejudicar o réu, você não pode criar um dispositivo diferente, tanto por medida provisória e nem por analogia, porque senão você estaria desrespeitando o princípio da legalidade. Mas se for a favor do réu, você pode sim complementar com outro ramo do direito, com outro conceito jurídico, beleza? Tem mais consequências, José? Tem mais sim. A gente pode falar também, né, do princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. José, fala, o que é esse princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade nos diz que, nos proíbe, na verdade, que haja tipos penais vagos, indeterminados ou abstratos, beleza? Nós precisamos definir muito bem cada tipo penal para que não seja algo generalizador, beleza? Então, às vezes, o complemento da norma, ela não vai advir, um exemplo, lembra que a gente falou da lei de drogas? Ela não vai advir na própria norma. Pode ser que seja necessário que haja uma outra norma regulamentando ela para que ela tenha efetiva aplicação. Mas o princípio da taxatividade, ele proíbe que haja um tipo penal vago. Matar. Matar o quê? Tem que ser matar alguém. Tem que colocar lá, matar alguém. Beleza? Subtrair. Artigo 155, por exemplo. Subtrair. O quê? Tem que colocar expressamente o que é coisa alheia-móvel. O que é a coisa alheia-móvel? Vai haver uma doutrina, vai haver uma regulamentação dizendo o bem jurídico que vai ser disposto e protegido por esse artigo. Por exemplo,
Então, o princípio da legalidade, ele proíbe que haja tipos penais vagos, imprecisos, abstratos, indeterminados. Tudo deve ser determinado com o princípio da legalidade, beleza? E a gente tem mais um também aqui para fechar, tá? A gente vai tratar sobre cada um desses aqui, tá? Com mais calma, até mesmo o princípio da anterioridade, quando a gente for falar de lei penal no tempo, né? Você vai ver, né, que ele é muito utilizado lá, ele é base para a lei penal no tempo. E a gente tem também aqui mais uma consequência do princípio da legalidade, que seria a proibição, tá? Proibição, vedação, beleza? Proibição é aqui, é a linguagem mais nossa aqui, nós é povão, tá ligado? A gente fala proibição, mas no jargão jurídico, o que você vai encontrar? Vedação. Já comecem a se acostumar com esses termos jurídicos, que vai ser de suma importância. Proibição da retroatividade, beleza? O que é retroatividade, José? Pelo amor de Deus, me explica isso. Calma, vou te explicar, pode ficar tranquilo. Retroatividade é a proibição daquela norma penal ser aplicado num tempo passado, num tempo anterior, beleza? Retroatividade. Ela não pode retroagir. Por quê, José? Pô, você lembra que ela tem que ser prévia anterior? Como que uma lei que deve ser prévia anterior, ela pode voltar ao tempo? Não, ela já tinha que estar lá naquela conduta, mas existe a proibição da retroatividade por conta disso. Então, se eu cometi, lembrando aquele fato lá da moeda falsa, lá, a gente chegou com 100 reais falsos, não era crime. Aí veio uma lei posterior que considerou aquela conduta crime. Essa lei, ela pode retroagir, ela pode voltar no tempo para alcançar a minha conduta? Não pode. Mas, como na medida provisória, na analogia, no princípio da taxatividade, existe sim a exceção, que é quando é isso aí mesmo, cara. É quando for em benefício, em favor do réu, em bonam parte, beleza? Então, vos apresento aos senhores o princípio da legalidade. Esse é o primeiro contato, nós vamos retornar nele mais e mais vezes e tudo vai se encaixar no final. Você vai chegar lá na questão de prova para resolver e vai falar assim: ah, tá vendo? Isso aqui que eu tinha dificuldade. É porque faltou uma coisa, eu precisava amarrar isso com isso e acabou. Então, o direito penal é isso, é o passo a passo. Você vai desenvolvendo, você vai avançando, tá? Então, esse é o princípio da legalidade e eu quero tratar com vocês ainda nessa aula de mais um grande princípio do nosso querido direito penal, que vai deixar de ser odiado por você e vai passar a ser amado. Se Deus quiser, você vai estudar isso aqui com muito prazer, beleza? Então, o próximo princípio, que também, na minha opinião, tá, junto com o princípio da legalidade, constitui o princípio mais importante do direito, que é o princípio da intervenção mínima, beleza? Já. O que é o princípio da intervenção mínima? Olha aqui o besouro, vou colocar aqui para você. O princípio da intervenção mínima, ele é gênero, beleza? Ele é gênero. Mas o que significa ele ser gênero? Calma, a gente vai chegar lá, só confia em mim, beleza? O princípio da intervenção mínima, ele é gênero. Como todo bom gênero, ele comporta, né, espécies, beleza? Como no reino animal, nós temos os gêneros, né, que são categorias de animais, e as suas espécies. Aqui não vai ser diferente com o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, ele vai nos trazer duas espécies, beleza? A primeira, aqui, vou deixar a segunda aqui. Mas primeiro, eu vou explicar a ideia geral. Lembra quando a gente falou lá no primeiro quadro que eu montei aqui embaixo tinha a função do direito penal, correto? Você lembra disso? Que tinha a função do direito penal? Então, aqui embaixo eu coloquei proteção dos bens jurídicos mais relevantes. Então, me responda. Teria possibilidade do direito penal proteger os bens jurídicos mais relevantes e não intervir minimamente no direito? Não tem como. A intervenção do direito penal ela deve ser mínima. Ela deve observar somente os critérios, os bens jurídicos, as coisas mais importantes da nossa sociedade. Porque se fosse assim, o direito penal ele ia tutelar tudo. Não seriam 300 e poucos artigos no Código Penal. Existiriam 1000 artigos no Código Penal, de tantos crimes que seriam possíveis criar para poder
tipificar e proteger todos os bens jurídicos, até porque, né, você lembra do princípio da taxatividade, não poderia ser vago, impreciso, indeterminado, teria que ser um tipo penal para cada bem jurídico. Então, isso não acontece devido ao princípio da intervenção mínima. E ele se desdobra com dois outros princípios que são muito importantes. O primeiro deles é o princípio da fragmentariedade. José, que nome difícil. Pô, tenta aí, cara. Fragmentariedade. Pega aqui a ideia. O que é fragmentar? Fragmentar. Eu tenho um quebra-cabeças. Eu vou fragmentar. Eu vou dividir esse quebra-cabeças em várias peças. Beleza? O princípio da intervenção mínima, através do princípio da fragmentariedade, ele faz isso, sabe com o quê? Com os bens jurídicos. Então, eu tenho aqui, ó. Vou fazer aqui um círculo, um conjunto, né? Aqui são os bens jurídicos, os BJs. O princípio da fragmentariedade, ele faz o seguinte, ele ajuda a intervenção mínima nesse processo de tutelar os bens jurídicos mais relevantes. Ele vai, ó, trava aqui. Qual bem jurídico é esse aqui? É a vida. E esse aqui? É o patrimônio. E esse aqui? Esse aqui é a fé pública. Fé pública. E esse aqui? Esse aqui é a dignidade sexual. E aí, mais esse. Pronto. Criamos o direito penal, criamos todas as leis e estamos protegendo os bens jurídicos mais relevantes. Por quê? Ele fragmenta os bens jurídicos nos mais relevantes, os seleciona para proteger através dos tipos penais, através do princípio da legalidade. Então, o princípio da intervenção mínima, ele é consubstanciado através do princípio da fragmentariedade, que fragmenta o conjunto de todos os bens jurídicos e seleciona somente os mais importantes, e também através do princípio da subsidiariedade. José é só um nome difícil, nem me fala. Princípio da subsidiariedade. Vou escrever aqui embaixo para você um bizu. Como que ele vem às vezes na prova? Lembra que eu te falei que as provas, os concursos públicos, o direito em si adora um nomezinho em latim, adora o juridiquês? Então tá aqui, ultima ratio. É um nome que se dá como sinônimo em latim, em juridiquês, do princípio da subsidiariedade. Vamos traduzir aqui a ultima ratio? Última razão. José, peraí, eu acho que eu entendi. Você disse que o direito penal, ele intervém minimamente na vida dos indivíduos, nos bens jurídicos. Sim, consubstanciando essa ideia através do princípio da fragmentariedade, que fragmenta os bens jurídicos mais relevantes para poder proteger através de leis, de tipos penais, sim. E também do princípio da subsidiariedade, que também é entendido como última ratio e última razão. Ou seja, se o direito penal intervém minimamente na vida dos indivíduos, minimamente na sociedade, e ele atua como última razão, significa que tem, antes dele, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima razão. Sim, exatamente essa ideia. Me explica melhor, José, que eu não entendi, eu não saquei ainda. Calma, cara, vamos lá. Eu explico sim. A última razão significa que existem outros ramos dos direitos, né? O direito constitucional, o próprio direito administrativo, o direito civil, o direito processual, enfim, outros direitos, né? O direito do trabalho, por exemplo, o direito do consumidor, que vão tutelar outros bens jurídicos até que se chegue no direito penal. O direito penal, ele é a última ferramenta disponível para o Estado para poder garantir os direitos dos cidadãos. Ou seja, nem sempre o direito penal vai ser utilizado. Existem outros direitos à sua frente, como, por exemplo, uma questão que ocorreu no trabalho. Aí, vamos lá, o empregador teve uma discussão com o seu empregado, beleza? E aí a questão foi desenrolando e tudo mais. Vamos tentar resolver isso aqui no direito do trabalho primeiro. Se não der certo, a gente vai ter que ir avançando até que se chegue no direito penal, como no caso de um crime contra a honra do funcionário, daquele empregador. O direito penal vai ter que intervir, vai ter que mexer, porque é o bem jurídico relevante, que é qual? A honra, também está aqui, nesse quadrado. A honra, beleza? A honra é um outro bem jurídico muito relevante, tutelado pelo direito penal, perdão. Então, retomando, o princípio da intervenção mínima, ele diz que o direito penal vai intervir minimamente na sociedade e
ele é consubstanciado por dois princípios, ou seja, ele é um gênero que comporta como espécie o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Fragmentariedade fragmenta os conjuntos, o conjunto dos bens jurídicos, fragmenta e pega as partes mais relevantes para criar tipos penais. E o princípio da subsidiariedade nos traz que o direito penal atua em última ratio, em última razão, ou seja, ele vai ser a última ferramenta do Estado, beleza? Antes dele, existem outros direitos que o Estado vai fazer de tudo para tentar solucionar aquele problema. Não deu certo? Leva para o direito penal, que o direito penal resolve. É isso? Essa foi a nossa primeira aula, né, do direito penal. Falamos sobre o conceito, a finalidade, a função do direito penal. Mostrei para você a importância de dividir o direito penal, trouxe a topologia. Em seguida eu falei sobre o princípio mais importante do direito penal, que é o princípio da legalidade. Abordei algumas consequências diretas desse princípio. Trouxe também o princípio da reserva legal, da anterioridade, da taxatividade. E aí, fechei com o princípio da intervenção mínima, que se desdobra no princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade. Ainda existem muitos princípios para a gente poder abordar nas próximas aulas e eu te espero lá. A gente se encontra. Valeu? Bora pra guerra?